Cara, seja muito bem-vindo, camaradas. Deixa o like, comenta, compartilhe. Porque hoje a gente vai contar uma história de injustiça. Uma história de injustiça, cara. De injustiça. Eu quero começar essa história, né? Primeiro, pedindo para você se inscrever no canal, dar like, comentar, compartilhar e envie para as pessoas, né? Envie para as pessoas, me envie, entendeu? Fala, ó, você já viu esse cara aqui, ele comenta umas coisas de história, ou então, né, sempre que você estiver comentando, discutindo em algum fórum sobre política, sobre história, pô, manda meus vídeos lá, coloca, pô, esse cara aqui, ó, é doidão, mas fala direitinho, entendeu? E aí, manda lá, cara. Cara, a história que eu vou contar é do nosso querido ET de Varginha, o ET Mineiro, cara. O ET Mineiro, cara. O ET que gosta de pãozinho de queijo, que toma café, não tem como odiar a mulher, um, um ET desse, não tem como odiar mineiro, não tem como, a gente ama, né? O cara toma café com pão de queijo, tá? E esse é a história do nosso querido ET de Varginhas, né? A história é o seguinte, né? Eu tinha 3 meninas que se chamavam Valquíria, Kátia Chandra Xavier, Valquíria Silva e Liliane Silva. Eu, obviamente, esses nomes eu tenho decorado, quase um mantra na minha cabeça. Esse nome eu tenho decorado. Kátia Chandra Xavier, Valquíria Silva e Liliane Silva. 3. A Kátia, ela é amiga da Valquíria e da Liliane. A Liliane e a Valquíria é irmãs, né? Na época ainda jovens, menores. A Kátia era um pouco mais velha. E a Kátia Andrade vai ser uma peça central, inclusive, para a gente entender essa história. Né, o que acontece? As 3 estavam no passeio, no fim de tarde, e resolveram cortar caminho para um terreno baldio, né? Aliás, na minha época, na minha época, tinha muitos terrenos baldios, né? Muito coisa dos anos 90, onde a gente... Na periferia mesmo, na favela mesmo, tinha muito. Hoje em dia é quase, enfim, por diversos motivos que não vêm ao caso, mas hoje não tem mais, né? E tinha lá. Esse terreno também é importante para a história. Guarda ele, que ele é importante para a história. E aí as 3 estavam caminhando, andando, ali, né? Conversando. Quando elas viram, cara, um ser, né, ali joelhado, com os olhos vermelhos, grandes, assim, corpo marrom, que nem um eu, né? Com os pelinhos, assim, e elas tomaram um susto com aquilo. Viram aquilo e se assustaram, correram e tal, né? E a mãe dela, a Maria Aparecida, Maria, cadê? Maria de Fátima. A mãe dela chegaram ali e ficaram assustados com as meninas,
gritando, e as meninas diziam, cara, viu o demônio, viu o demônio, viu o demônio, as três ao mesmo tempo, imagina a loucura. Eu vi o demônio tava ali, o demônio tava aqui, aí, imagina, chamar o nosso ET de demônio, um ET, cara, come, toma café, o ET mineiro, cara, o ET mineiro, cara, um ET anti-imperialista, porque era um ET contra o bom monopólio do turismo dos anos 90, né? Porque, pô, em vez de aparecer em Washington, em Hollywood, essas porra, aparece em Varginha. Em vez de aparecer no Rio de Janeiro, aparece em Varginha. Para alavancar o turismo, cara. Então é um ET assim que tá a favor do neodesenvolvimento, né? É um ET trabalhista, é um ET trabalhista, né? Não, nosso ET de Varginha é comunista. E trabalhista o quê? É comunista, nosso querido ET de Varginha. E aí, cara, tinha uma oficina mecânica mudada com esse terreno. As meninas ficaram ali, tal, assustada, né? E aí o mecânico não entendeu muito direito, acho que se fosse um tarado, né? Ali, né? Um Jack, né? E famoso Jack. Né? E aí ele ligou para o corpo de bombeiros, sério. Ligou para o corpo de bombeiros, né? Porque falou, que a polícia não vem, né? Ligou para o corpo de bombeiros. Tá, corte, novela. Tô com aquela música. Corte de madrugada daquele mesmo dia. Um casal de fazendeiro. Qual era o nome? Não tem um nome. Vamos chamar de carro. Maria e José. Vamos chamar assim. Ou vamos chamar. Cadê? Ai, caramba, esqueci de anotar o nome do casal de fazendeiro, que tinha uma fazendinha pequenininha. Até hoje eles estão lá, até hoje eles moram lá, né? Eles viram uma coisa parecendo um charuto, parecendo um micro-ônibus, melhor dizendo, charuto é feio, um micro-ônibus, assim, caindo na parte de trás do morro da fazenda, da terra deles, assim, ó. Imagina, quer ver? Deixa eu ver, cara. Vou pegar uma caneta aqui, peraí, cara. Aqui, ó. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Entendeu? E aí eles ficaram com medo e tal. E não sabiam o que ia fazer. Naquele mesmo dia, que dia agitado. Que dia agitado, né, cara? Caiu uma chuva. Que foi assim, papo de uma tempestade que não caía naquele local há mais de 30 anos, sabe? Sabe esse tipo de uma chuva assim não dá mais de 20 anos, sabe esse tipo de papo? Então era um bagulho assim, pô, caiu uma chuva que alagou, morreu gente. E nisso, cara, eu vi a partida, ainda não chegamos no auge, vi um Fiat, aqueles Fiat dos anos 90, Uno, Fiat Uno, da polícia, no meio da chuva e bateu no ET, cara.
bateu no ET, cara, bateu no ET. E aí, cara, né? Isso que contou foi o próprio policial. Chegou, pô, bati no ET ali embaixo, que... E aí ele pegou esse ET, era um policial de 22. Ele pegou o ET, pegou o ET, colocou no porta-malas, tá entendendo? Botou no porta-malas e levou pro... Dizem que ele levou pro hospital. Hospital Municipal de Varginha. Detalhe, esse cara, dias depois, descobriu um câncer raro, incurável e morreu muito rápido. Não tô brincando, pode pesquisar. Ele teve esse câncer, né? Aliás, boa parte dessas informações eu li alguns artigos na internet, algumas coisas sobre o assunto, mas a maior parte dessas afirmações eu tirei da série, da Globo. Veja só, a Globo fazendo coisa boa. Pois é, a Globo fez um documentário sobre esse tema, que é enviesado, porque a Globo é enviesada e está dizendo que nosso CT de vagina não existiu. Mas existiu sim, no CT de vagina, antiimperialista, mineiro, que come pão de queijo com café à tarde. Entendeu? Nosso CT de vagina existiu e seu destino, inclusive, foi um dos piores destinos que um ser terrestre pode ter. Cair no Brasil. Não foi esse destino. Foi esse o destino, entendeu? Mas, cara, daí as meninas, né, voltando lá, as meninas foram pensa, foram dar entrevista para nossa querida revista UFO. Será que eu tenho alguma UFO perdida aqui? Será que eu tenho, cara? Não entendo. Deve estar lá no... UFO era uma revista muito popular quando eu era adolescente. Acho que nem existe mais. Assim, existe em site, essas coisas. Era uma revista chamada UFO, Ufologia, né? Tô me mandando mensagem. Quem é que tá me mandando? A minha... Tá falando demais, seu babá. Ai, filho. Então, a revista UFO era uma revista muito famosa. Eles deram entrevista na revista UFO. E ali estourou a bolha, né? Estourou por causa dessas aparições. A revista UFO sempre relatava a vida inteira, né? Mas ali furou bolha. Primeiro foi pro Ratinho. Depois fui para algum outro programa até chegar no Fantástico, cara. Até chegar no Fantástico. Só que aí tinha suspeita de ser um rapaz que, enfim, anos 90, ela chamava de aleijadinho. Mas isso não é o termo correto. Inclusive, eu sou uma pessoa PCD. O termo correto seria PCD ou, no máximo, né, pessoas com deficiência, que já é problemático, tá? Pessoas com deficiência já é problemático, né? Porque vem com deficiência, defeitos e tal. Mas o certo mesmo é PCD. Tudo bem. Mas estamos em 96 que a gente tá, né? O ano da Copa do Mundo, né? Foi aquela Copa do Mundo que a gente ganhou e tal. 96, 20 de janeiro de 96, né?
elas começam a relatar o que viu, né? E eu acredito piamente o que elas viu, que elas identificou como sendo, né, um ET, um extraterrestre, ou como queira. Ou será que ET já é politicamente correto? Será? Tô brincando, brincadeira. Brincadeira tem, né? Enfim. E aí, cara, chegou no Fantástico, a coisa ficou famosa, memes. Já tinha memes. O ET de Varginha foi o primeiro meme do Brasil. Foi o primeiro meme do Brasil. Entendeu? Virou coisa assim, toda a cidade, todos, inclusive aqui em São Paulo, Campinas, né? Os caras queriam ter o ET também. Ah, a gente viu o ET aqui, tem o ET aqui, hein? Tem o ET aqui. Os caras, né, todo mundo. Campinas, aqui em São Paulo, uma cidade que tem, uma cidade que é até grande, assim, também inventaram esse tipo. Inventaram não, não inventaram. Tô sendo personagem. Não inventaram, não inventaram, cara. É verdade, cara, é verdade. Então, e aí, para de duvidar de mim, para de duvidar de mim, para. Tá certo. Aí eles viram esse, né, nessa cidade. Mas eu acho que o único realmente real é justamente o ET de Varginha, o ET de Varginha, né? Inclusive, na época, ainda estava vivo, será que estava o nosso querido Pousadas, né? Juan Pousadas, que era um ufólogo trotskista. Ufólogo trotskista. Juan Pousadas, cara, Juan Pousadas. Essa batidinha de palma ficou ridícula, eu sei, mas agora eu não vou cortar, foda-se. Mas o Juan Pousadas era um ufólogo marxista, trotskista, que eu vou fazer um vídeo dele aqui, mas eu não encontrei nada dele comentando sobre esse caso, se alguém souber de alguma coisa, né? Eu acho que ele morreu em 98, o negócio em 96, ele devia estar na corda bamba, então o cara que ela chamava era um Mudinho, né? Conhecido como Mudinho, né? Só que ela falou, não era um Mudinho, a gente conhece o Mudinho, a gente gosta do Mudinho. Não era um Mudinho, e lógico que não era, não poderia ser Mudinho, cara. Era os ETs, né? E aí, cara, naquele ano, já em 97, janeiro, vários caminhões do Exército, né, essa categoria que trabalha bastante no Brasil, né? Essa categoria que trabalha terrivelmente no Brasil, começou a passar pela cidade com seus caminhões. Tá? Os caminhões já estavam boato do ET, né? Já estava todo mundo falando dos ET de Varginha. E eles passando com seus caminhões no bagulho, né? E aí, cara, o pessoal estranhou, a equipe jornalista chegou. Não, a gente. Só que eles fecharam o hospital municipal de Varginha, eles fecharam, né? E colocaram milhares de soldados ali, milhares de pessoas ali, né? E o pessoal foi lá, levantou a lebre, né? Aquela coisa, foi lá e foram entrevistar os soldados, né? E os soldados diziam, não, a gente veio aqui trazer um casal de anão.
Ah, não, a Nancy estava grávida. Sério, cara, desculpa. Brasil, cara, Brasil é maravilhoso. Tá, o cara dele tava grávida, a gente vai trazer ela aqui e tal, fazer uma segurança, cara. Mas o mais impressionante é o relato do médico, de um dos médicos, que ele disse que viu o ET, ele viu na frente dele o ET, e o cara chamou ele pra falar, vem cá, ó, vem cá ver uma coisa, vem cá, né? E o médico foi, né? E quando o cara abriu, tava lá o bichinho, os queridinhos, tituaginho, esticadinho, né? Já morto, cara. Morto. No triste fim do nosso querido ET Tituagia, que às vezes são dois, às vezes são três, às vezes são quatro, depende de quem relata o episódio, né? Depende de quem relata, mas o exército brasileiro ocultou. Porque o exército brasileiro não sabe fazer outra coisa, não sei dar golpe, né? Sabe dar golpe e pintar meio fio. Só isso que o exército brasileiro percebe, né? Então, cara, o destino do nosso Stefani depois foi levado para Unicamp, em Campinas, que também já teve relatos. A Unicamp tem uma área fechada, para quem não conhece. Inclusive, eu conheço a Unicamp, eu fiz tratamento lá com 8 anos de idade. Eu fiz tratamento da Unicamp. Fiz por 2 anos. A Unicamp tem uma área que é chamada Área 51 do Brasil. Uma área restrita que ninguém entra, só pessoal do Exército e autorizado. Né? Isso é fato, eu não estou mentindo, não, é verdade. Sem meme, sem ironia. Que é chamada a Área 51 do Brasil. Cara, você acredita que o imperialismo norte-americano roubou nosso ET para levar para lá, para aquela desgraça chamada de Área 51, lá nos Estados Unidos, aquele deserto lá do Texas? Pois é, cara, por isso, para terminar a história, inclusive, eu tirei muitas dessas coisas, tudo comentário da Rede Globo, Vaginha, como é o nome do documentário da Globo? Vaginha, Doc, Vaginha da Globo, se chama Contatos Imediatos em Vaginha, né? Porque você sabe que tem o contato de 1 grau, o avistamento a 1 grau. O do 2º grau, que você vê um alien, alguma coisa assim, muito longe, muito longe. O 3º grau, que é quando você vê mais de perto. E o 4º grau, que é quando você toca em algum ser extraterrestre. É um anjo, cara, é um anjo. Sou ufólogo, caso você não saiba. Sou formado em ufologia. Sou ufólogo, marxista, leninista, trotskista, do PSTU e ufólogo, né? E um discípulo Pousadas. Então, cara, inclusive o merda do Ian Neves, né? Fez um vídeo aí. Pousada, trotskista, que acreditava em disco voador. A novidade, né? Novidade, a gente sabe disso mais do que a gente sabe da nossa vida, né? Mas, nossa, que mistério revelado, Ian. Nossa, que mistério que você revelou. Babaca. Enfim. Então, cara, o que eu vou
como eu vou terminar esse vídeo? Me explica, cara. Como que eu vou terminar o vídeo com essa denúncia de que fomos roubados mais uma vez pelo imperialismo norte-americano? Eu vou terminar, sabe como? Falando para você que chegou até aqui, me viu até aqui. Se inscreve no canal, dá like, comente, quem sabe assim esse vídeo ganhe um alcance internacional e chegue à área 51 e eles apelem bom senso e devolva nossa tecnologia. Aliás, se eu visse o Lula, eu ia pedir isso. Inclusive, o documentário da Globo, ele é bom, mas uma parte com porcaria, porque ele não existe, claro que existe, pô. Porque fulano, mas não tem, existe, pô. Então, né, se eu visse o Lula, eu ia cobrar. Falar, Lula, traz lá o nosso... Eu achei que é isso, cara. Prisioneiro político lá nos Estados Unidos. Entendeu? É uma coisa que tem que cobrar o PT aí. Ou Bolsonaro, ou puta que pariu aí de quem tiver no poder. É isso, cara. É isso. Então deixa o like. Pode não parecer. Pode não parecer, mas esse vídeo me deu trabalho. Pesquisa. A pesquisa desse vídeo foi foda, cara. Então deixa o like, que é pela pesquisa. Só pela pesquisa que eu fiquei horas atrás dessas porra. E não, tem um livro, tá? Que chama Incidente em Varginha, mas eu não peguei o livro, peguei artigos, tem vários artigos limitados, inclusive coisas acadêmicas eu li. Então deu um trabalhinho de entrevista no YouTube, tem reportagem de época, tudo. Entrevista com as meninas, entrevista com o casal de fazendeiro, né? Teve mais pessoas que viram, tá? Mas eu foquei só nesses dois que, quer dizer, nesses cinco, porque foram os primeiros avistados que deram mais depoimentos, assim, ficaram mais imediáticos, né? Então, curte, compartilha, e se um dia Varginha de novo ser atacado não, né? Visitados pelos extraterrestres, a gente tenha mais consciência e convide eles para um pão de queijo com café, tá bom? Tchau.